Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um review para vocês de um fone muito especial, que é o Focal Elex. O Focal Elex é uma parceria também da Focal com a Massdrop e eles fizeram esse fone que ficou muito legal. Então eu vou estar passando para vocês as impressões ali e ver também quais as qualidades desse fone ou não. Esse fone começando já, ele é o fone mais caro hoje que eu testei hoje. Ele custa $700 e até para trazer dos Estados Unidos para cá, então eu trabalho pra caramba, eu paguei muita taxa quando chegou aqui no Brasil. O frete também ficou muito grande por causa do tamanho dessa caixa. Uma caixa tem praticamente um palmo aqui de largura, mas ainda assim eu acredito que valeu muito a pena porque ele é muito diferenciado. Vou começar então pelo unboxing dele. Então essa caixa aqui ela vem com esse fecho aqui, ele é um fecho que ele fica grudado por um ímã aqui no caso, e ela abre nesse formato. E aqui dentro dá pra gente ver o fone. O fone fica muito bem aconchegado, então ele veio lá dos Estados Unidos pra cá, não teve nenhum problema. Ele vem o fone aqui, essa parte do meio é o manual que ele sai, tá? Eu não vou tirar daqui, mas ele vem aqui manual e aqui vem os dois cabos dele. Eu vou tirar o cabo para mostrar primeiro ele e depois eu tiro o fone. No cabo, ele vem com um cabo balanceado, com a entrada XLR de 4 pinos. Tá? Então esse cabo é o cabo balanceado que vem nele. E o outro cabo, que é o cabo que eu estava usando durante aqui normalmente o dia, era um cabo que ele vem terminado em um terminal P10. Então ele tem esses encaixes aqui para você colocar direto no fone e o P10 aqui. Aparentemente, quando você olha para o cabo, ele parece ser um cabo muito bom, muita qualidade. Só que ao mesmo tempo ele é muito duro. Então, ao mesmo tempo quando eu plugava ele no amplificador, ele ficava tudo dobrado em cima da mesa. Então esse negócio aqui acaba incomodando um pouco. Mas tirando isso, a qualidade dele é muito interessante. Do fone, eu vou tirar ele aqui para vocês. Ele fica aqui muito bem aconchegado, então não tem perigo nenhum no transporte eu ter algum tipo de problema com ele, tá? E o fone é esse daqui. Para quem está acostumado com os fones da HiFiMan, é uma evolução gritante, assim. Deixa eu até colocar aqui do lado a caixa. E assim eu foco bastante no fone. Então assim, é uma evolução muito gritante relacionada ao fone da HiFiMan, porque ele é muito bem acabado, a qualidade de construção dele é muito boa, ele é inteiro em preto, não tem nada que não seja preto dele, tá? A qualidade das pads aqui também são muito boas, muito macias, não esquentam muito, dá pra você passar boa parte do tempo com ele, e eu achei ele muito bonito. Então pra mim, ele é um dos fones mais bonitos que eu já vi, acho que em geral, assim, desde que eu vi na internet e tudo mais, eu achei ele muito lindo. Bom, vamos lá. Na parte então de conforto e isolamento. O isolamento ele não tem, porque ele é totalmente aberto na parte de trás, então ele é open back. E na parte de conforto, ela distribui muito bem, então é muito tranquilo, você consegue passar horas aqui com ele que você não vai ter nenhum problema com ele, tá? Então assim, essas hastes aqui que a gente tem de separação também dá encaixe muito legal e ele fica muito bonito aqui na cabeça também, tá? Então mesmo se usando óculos, como no meu caso que eu uso, não tive nenhum problema com ele de encaixe, de peso, de algum tipo de pressão. Então assim, foi muito tranquilo usar ele o dia inteiro, não tive problema nenhum com isso. Uma informação sobre ele é que ele tem 80 ohms de impedância e 104 decibéis de sensibilidade. Então ele consegue tocar com basicamente quase todos os amplificadores. Tá? Eu usei principalmente o combo da Topping, o L30 e o E30, e também eu fiz alguns outros testes. Então eu peguei direto, eu tô com esse fio A3 aqui também, que eu vou fazer review para vocês logo, mas ele também é um amplificador relativamente fraco, ele é barato também, ele tem ali 240 miliwatts de potência, e também o que eu fiz? Eu comprei esse adaptador, que ele adapta o P10 para o 3,5mm, que é as entradas de celular e de computador. E eu usei ele tanto no iPhone quanto no MacBook Pro. E assim, ele toca, ele não é a mesma coisa do que quando ele vai tocar junto com o combo da Topping, mas ainda assim você consegue tocar ele tranquilamente diretamente no computador, no caso do computador que tem uma qualidade boa de saída. Bom, entrando então na parte musical dele mesmo, mas no geral, ele é um fone muito bom, muito detalhado, ele tem umas qualidades bem interessantes ali que eu vou estar passando no discorrer desse review, e ao mesmo tempo ele não é aquele fone que ele tem muitos graves, então ele é um fone que não vai servir para todo tipo de música, mas ao mesmo tempo ele é muito natural, então ele deixa as coisas muito realistas, as músicas muito realistas, e isso é uma parte muito interessante dele que para mim me agrada demais. Entrando então um pouco direto ali na parte dos graves. Os graves eles são bem recuados, não tanto quanto, por exemplo, o Sandara. Vou comparar bastante ele com o Sandara, principalmente porque é o que eu tenho de referência hoje.
foi na parte de over-ears, ele foi um dos melhores que eu já ouvi, tá? Então eu vou estar comparando bastante com ele, apesar dele ser o dobro do preço do Sandara. Mas ainda assim, na parte dos graves, então, o Sandara ele tem graves mais recuados ainda do que ele, então ele não é tão quente, ele não vai ter graves tão presentes assim, só que ao mesmo tempo os graves dele são muito rápidos, muito detalhados, ele tá no ponto certo. Pra mim, assim, eu que gosto bastante de ouvir jazz, ouvi bastante música, até música clássica também, mas até alguns rocks ali, essa parte dos graves serem um pouco recuados, pra mim eu gostei bastante. Uma coisa interessante então, nessa parte também dos graves dele é que como ele tem o driver dele é um driver dinâmico, você sente aquela parte coisa mais física do grave dele. Então essa parte do driver dinâmico é muito legal, muito interessante. E entrando na parte dos médios, então os médios dele são, acho que o principal ponto desse fone, ele é espetacular na parte dos médios. Os médios são mais pra frente, vozes ficam fenomenais com elas, desde a parte de vozes femininas quanto as vozes masculinas. Então é um negócio assim que é espetacular. Eles são bem detalhados, são muito precisos, você consegue ver o espaçamento, você consegue ouvir os seus espaçamentos entre os instrumentos assim, e fica muito legal. A parte de imagem também acaba entrando nessa parte de médios, principalmente na parte de guitarras, ele fica muito legal também. Então assim, na parte dos médios deles, são médios muito bons mesmo. Eles não são tão sedosos, logicamente, porque ele não tem tantos graves ali que acabam invadindo, mas ao mesmo tempo eles não são tão frios. Então, se você, comparando de novo com o Sandara ele tem muito detalhamento, os médios deles são muito refinados ali. Só que qual a diferença? O Sandara ele é meio frio. Ele é bem frio ali na parte dos médios, justamente porque ele não tem aquele grave que acaba entrando um pouquinho ali. E já o Focal LX mesmo, ele não tendo isso, ainda os graves, os médios deles são bem mais sedosos do que o Sandara, em comparação. Só que ao mesmo tempo eles são muito detalhados, muito precisos. Os agudos dele já são um pouco mais para frente do que o normal. Então se você tiver um pouco de sensibilidade com músicas muito agudas ali, vai acabar te incomodando um pouco, mas ao mesmo tempo, para mim, eu gosto bastante da parte de agudos um pouco para frente ali. Ele não é muito, ele é muito bem controlado, mas ainda assim ele é um pouco para frente. E ao mesmo tempo, ele é muito rápido, muito detalhado, o agudo dele. Ele, para mim, pelo menos no meu gosto, nos estilos de música que eu ouço, ele não me incomoda. Só que eu sei que ele é um pouco mais pra frente, então dependendo dos estilos de música que você vai pegar, principalmente se for metal ali, talvez ele vai incomodar um pouco ali, porque ele é um pouco mais pra frente mesmo. Só que eu acho que esses agudos dele, justamente por eles serem mais pra frente, ele acaba dando um pouco mais de arejamento pra música, dando um pouco mais de detalhamento também. Então essa é uma característica que eu gosto muito nas músicas. Então pra mim ele ficou muito bem colocado nisso. Até partindo um pouco também para isso em relação ao palco sonoro e a parte de imagem, a imagem é muito precisa, muito detalhado, os instrumentos têm muita separação, tem arejamento entre eles, então assim, é muito bem colocado. E a parte de palco sonoro, ele tem um palco sonoro um pouco mais avantajado, só que ele não expande tanto. Ele tem uma expansão, ele é um pouco mais para fora da cabeça, diferente, por exemplo, de um in-ear, só que ao mesmo tempo ele não é tão distante. Mas realmente você consegue ouvir ele assim fora da cabeça. Então é muito legal mesmo. Você começa a ouvir as músicas, você vê que a guitarra aparece ali, o baixo, de repente o vocal aparece bem na sua frente. Eu estava acostumado muito com fones que eles jogam muito para dentro da cabeça. Então essa foi a diferença assim, para mim que ficou muito marcante. Bom, fazendo então um pouco uma comparação, como eu já falei, estou comparando ele com o Sandaro diretamente, e eu acho que ele é tão detalhado quanto o Sandaro, só que ele não é tão frio. Então ele tem um pouco mais de graves também, o Sandaro é com os graves bem mais recuados. Então no meu ponto de vista, assim, para aquilo que eu gosto, ele é um upgrade do Sandaro, no sentido de ter um pouco mais de grave, mas ainda assim ser recuado, ser bem detalhado, ele está no lugar certo, os médios perfeitos dele, assim. Ao mesmo tempo ele não são tão frios quanto o Sandaro, e ele não é tão quente que acaba incomodando, ou que acabe deixando a música falsa, ou tipo... acaba trazendo um tom diferente daquilo que ele é. Então, realmente, para mim, ele traz muita naturalidade ali, como as coisas realmente são. Então, isso acaba me agradando bastante. Até uma das músicas que eu gosto de ouvir bastante, que é na Tiny Desk, que eu até vou deixar, na verdade, a playlist aqui embaixo também, que eu ouço, tanto na parte do Spotify quanto no YouTube. Só que no YouTube tem uma playlist que eu coloquei, que tem uma música não, mas uma gravação do Tiny Desk, da Núbia Garcia. E nela tem um contrabaixo, que é um baixo bem grande, de uns 2 metros de altura, e é muito grave. E esse fone ele conseguiu, pra mim, deixar ele um pouco mais detalhado. Realmente esse contrabaixo ele não é tão detalhado nem nada, mas ao mesmo tempo ficou muito bem feito, muito bem colocado esse grave. Então o grave ficou muito legal. Eu vou deixar aqui pra vocês também, pra vocês
se vocês tiverem interesse em ouvir. Na mesma comparação também com o Sandara, se eu for pensar em relação à parte dos agudos dele, então eu acho que ainda assim os agudos deles são melhores controlados até que o do Sandara, mas ao mesmo tempo ainda fica ali meio que pau a pau ali essa parte dos agudos. Mas acho que o que me impressiona realmente nesse fone, eu acho que faz ele valer a pena em relação aos outros, principalmente são os médios dele. Os médios são sedosos, são no ponto certo, detalhados, os instrumentos ficam muito arejados, fica um negócio sensacional. É espetacular, principalmente com vozes ali, as vozes, pelo menos pra mim, as vozes femininas ali ficaram muito legais. Partindo então para a parte de conclusão, acho que dá pra ver que eu adorei esse fone. Ele foi hoje o melhor fone que eu testei até hoje, tanto comparando tipo, com o in-ear ou com o over-ear, mas eu comprei ele com o sentido de testar, fazer o repasse dele depois e tal, e um dia voltar para o Sandara, porque eu sou apaixonado por ele, só que ao mesmo tempo ficou muito evidente que esse fone é um upgrade muito forte de tudo aquilo que eu já ouvi. Então, pelo menos a princípio, eu vou manter esse fone na minha coleção, porque eu acho que ele vale muito a pena, ele vale os $700 dele, e eu acho que vale muito a pena, pelo menos uma vez ali, se conseguir ouvir um fone desse. Eu acho que é muito legal passar uns 2, 3 dias ali com ele, vale muito a pena. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, dá um like aí pra gente, e se tiver interesse de ouvir mais vídeos de reviews, tanto na parte de fone como na parte também de amplificadores e DACs, segue a gente que a gente vai estar postando aí pra vocês. Valeu e até a próxima.